Olá, bem-vindos de volta! E o tema da aula de hoje eu vou estar falando sobre frações aparentes, frações equivalentes, frações próprias e impróprias. E aí, estão animados para aprender a aula de hoje? Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá comigo? E vamos começar com as frações aparentes. No primeiro exemplo, nós temos a fração 4 meios. Então, relembrando um pouquinho só a escrita, eu vou estar escrevendo aqui a fração 4 meios. Relembrando também a representação, vamos representar aqui essa fração, nesses quadradinhos. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 quadradinhos. Em cada quadradinho, eu dividi eles em 2 partes iguais. Então, vamos pegar esse primeiro quadradinho e vamos pintar uma parte do quadradinho. Agora, vamos fazer a representação da fração dessa parte pintada. Aqui eu tenho uma parte pintada de 2 partes que o meu quadradinho foi dividido. Agora, no segundo quadradinho, vamos pintar as 2 partes. E vamos fazer a representação da parte pintada. Aqui eu tenho 2 partes de 2 partes que o meu quadradinho foi dividido. E no terceiro quadradinho vamos pintar uma parte também. E vamos fazer a representação da parte também pintada. Eu tenho uma parte pintada de 2 partes que o meu quadradinho está dividido. Agora vamos fazer a representação da fração da parte total, ou seja, da soma de todas as partes pintadas dos 3 quadradinhos. Então, no primeiro quadradinho eu tenho uma parte pintada, então eu tenho 1 aqui. No segundo quadradinho eu tenho 2 partes pintadas, 2. E o terceiro quadradinho, uma parte também pintada, 1. Então, o que eu vou fazer com esses valores dos numeradores? Vou fazer a soma deles. 1 mais 2 mais 1, eu vou ter como resultado 4. E como todas as 3 frações têm o mesmo denominador, 2, 2 e 2, eu vou repetir o 2. Agora, se eu pegar o 4 e dividir por 2, qual é o valor que eu vou ter? O 2. Agora, vamos para a fração do exemplo B. Aqui eu tenho 4 quartos. Vou fazer a escrita primeiro. 4 quartos. Agora eu vou fazer a representação da fração na figura. Eu tenho um quadradinho dividido em 4 partes iguais. E das 4 partes, eu vou pintar as 4 partes. Pintei 1, pintei 2, pintei 3, pintei 4. Fazendo a representação da parte pintada, o que eu vou ter? 4 partes pintadas de 4 partes que o meu quadradinho está dividido. E se eu pegar o 4 e dividir por 4, eu vou ter como resultado 1. Agora vamos ao terceiro exemplo. Eu tenho a fração 9 terços. Vou fazer a escrita, 9 terços, e vou fazer a representação nos meus círculos. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 círculos. Em cada círculo eu dividi eles em 3 partes iguais. Agora eu vou fazer a representação da minha fração nesses círculos. Eu vou pegar o primeiro círculo e vou pintar as 3 partes do meu círculo. Fazendo a representação da parte pintada, eu tenho 3 partes pintadas das 3 partes que o meu círculo está dividido. No segundo círculo, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pintar as 3 partes. E vou fazer a representação também. 3 partes pintadas das 3 partes que o meu círculo está dividido. E no meu último círculo, eu também vou pintar as 3 partes. E também vou fazer a representação da fração da parte pintada. Aqui eu tenho 3 partes pintadas das 3 partes que o meu círculo está dividido. Agora, fazendo a fração que representa toda a parte pintada dos 3 círculos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a soma. Aqui na primeira fração eu tenho 3, 3 na segunda e 3 na terceira, nos numeradores de cada fração. Então, eu vou pegar 3 mais 3, 6 mais 3, 9. E
Os denominadores também são iguais. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Denominadores iguais, eu repito o valor do denominador, que é 3. Agora, se eu pegar o 9 e dividir por 3, eu vou ter como resultado 3. Mas aí você para pensar. Das frações, 4 meios, 4 quartos e 9 terços, eu transformei em números naturais. 2, 1 e 3. Então, quando essa situação acontece, eu tenho as chamadas frações aparentes. Observando esses 3 casos, o que eu tenho aqui? Eu tenho frações que são frações assim, aparentes. Aparentes só no nome, porque na realidade, todas as 3 frações aqui, elas resultam em números naturais. Então, toda vez que eu tiver frações na divisão resultarem em números naturais, como o 2, o 1 e o 3 aqui nos meus casos, eu vou ter as chamadas frações aparentes. E agora vamos falar sobre as frações equivalentes. Vamos ao exemplo. Emília, ela cortou um queijo em 4 partes iguais. Aqui nós temos a representação do queijo partido em 4 partes. Das 4 partes, ela comeu 2 partes. Então, eu vou pintar a parte que Emília comeu. Então, aqui, a fração que representa a parte pintada representa a parte que Emília comeu. Então, eu tenho 2 partes, que são as partes pintadas, das 4 partes que o queijo, né, ou seja, que a figura aqui está dividida. Agora, aqui, Sofia, ela já cortou o queijo dela em 8 partes. E dessas 8 partes, ela comeu 4. Então, eu vou pintar a parte que Sofia comeu. 2, 3, 4. E a fração que representa a parte que Sofia comeu, ou seja, a parte pintada, são 4 partes de 8 partes que o queijo, ou seja, que a figura, está dividida. Mas se você observar a figura, qual a conclusão que eu posso chegar aqui com relação à parte pintada? Que a mesma parte pintada dessa figura é a mesma parte pintada dessa figura. Ou seja, tanto Emília como Sofia, elas consumiram, né, a mesma porção do queijo, a metade do queijo, a metade do queijo. Então, o que eu posso falar entre essas duas frações? Entre a fração 2 quartos e a 4 oitavos. Que elas são frações equivalentes. E para representar frações equivalentes, eu coloco o sinalzinho de igual entre elas. Então, aqui eu estou representando que essas duas frações são equivalentes. São equivalentes por quê? Porque elas representam a mesma porção, né? Tanto Emília como Sofia, elas consumiram a mesma porção do queijo, a mesma porção do queijo. E outra forma também de a gente chegar a uma fração equivalente é fazendo a multiplicação em alguns casos ou a divisão em outros casos. Ó, vamos analisar aqui. Ó, do 2 para me chegar ao 4, você concorda que eu multipliquei por 2? 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, se eu multipliquei o numerador por 2, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o denominador. Vamos multiplicar por 2 e vamos ver se a gente também vai obter o mesmo resultado. Ó, 4 vezes 2, 8. Então, sim, realmente essas duas frações são equivalentes. Por quê? Porque como no numerador eu multipliquei por 2, né, e obtive o 4, no denominador eu também multipliquei por 2 e obtive o 8. Ou seja, o que eu fiz, ou seja, a multiplicação por 2 que eu fiz no numerador, eu fiz no denominador. Então, quando eu faço, né, a mesma conta no numerador e a mesma conta no denominador, chegando ao resultado da minha, né, segunda fração, eu tenho, então, duas frações equivalentes.
E vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos procurar uma fração equivalente a 2/4, cujo denominador seja 20. Então, eu vou escrever a fração, né, que foi dada no exemplo, 2/4, e vamos procurar a fração, né, que seja equivalente, cujo denominador seja 20. Então, aqui na segunda fração está faltando, né, calcularmos, ou seja, descobrimos o valor do numerador. Como que fazemos, né, para poder descobrir o valor que está faltando? Ó, se eu observar aqui na parte do denominador das duas frações, do 4 para me chegar a 20, ou seja, o 4 ele é um número menor do que 20. Se é um número menor, para o 4 chegar ao 20, você concorda comigo que eu tenho que multiplicar o 4? Então eu vou multiplicar o 4 por quanto? Qual será o valor, né, que multiplicado por 4 eu vou ter como resultado 20. Então, para me poder descobrir qual é esse valor, nós temos que consultar a tabuada do 4. Então, vamos começar a fazer a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. Então, cheguei ao resultado, né, que eu queria, o 20. E para chegar ao 20, eu peguei o 4 e multipliquei por 5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, se eu fiz, né, uma multiplicação por 5 no denominador, para me poder obter uma fração equivalente, eu vou ter que fazer uma multiplicação por 5 no numerador também. Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 5. E quanto que é 2 vezes 5? 10. Pronto. Cheguei, né, à minha fração equivalente. Então, aqui eu tenho exemplos de quê? De frações equivalentes. Por que são frações equivalentes? Porque tanto no numerador como no denominador, ambos eu multipliquei pelo mesmo valor. 5 em cima, né, e 5 embaixo. E vamos ao nosso segundo exemplo. Nós vamos procurar uma fração equivalente a 5/4, cujo numerador seja 10. Então, eu vou escrever, né, minha fração 5/4 e a minha segunda fração vai dar só o valor do numerador, que é 10. Então, eu vou aqui no numerador, coloco 10. E está faltando descobrir o valor do denominador. Como eu quero formar frações equivalentes, então o que eu fizer em cima, eu vou ter que fazer embaixo também. Então vamos lá. Do 5 para chegar ao 10, eu saí de um número menor e cheguei num número maior. Então eu fiz uma multiplicação. E que multiplicação será que foi essa que eu fiz? Ou seja, qual o número que eu multipliquei por 5 que eu cheguei ao resultado 10? Vamos consultar a tabuada do 5. Então, vamos fazer a nossa tabuadinha do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Cheguei ao resultado, né, que eu queria, o 10. E para chegar ao 10, eu multipliquei o 5 por 2. Então, 5 vezes 2 é 10. Se eu multipliquei em cima por 2, embaixo também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou pegar o 4, vou multiplicar por 2 e vou ter como resultado o 8. Pronto, né? Cheguei, né, às minhas frações equivalentes, multiplicando tanto o numerador como o denominador por 2. Agora vamos aos exemplos simples para verificar se as frações são equivalentes ou não. Na letra A eu tenho a fração 3/5 e 15/25. Será que essas duas frações são equivalentes? Então, para me poder descobrir se elas são equivalentes ou não, eu tenho que optar se eu faço a multiplicação ou a divisão entre elas. Como assim, ó? Se eu for daqui para lá, eu vou fazer a multiplicação. Por quê? Porque o 3, né, ele é um número menor do que o 15. Então, para sair de um número menor para um número maior, eu multiplico ele. Agora, se eu quiser fazer de lá para cá, para sair de um número maior para chegar num número menor, eu vou dividir. Então, eu tenho essas duas, né, formas de resolver. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu vou optar por fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Do 3 para chegar ao 15, eu multipliquei o 3 por quanto para
para chegar a 15, vamos consultar a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Cheguei ao resultado, 15. E para chegar ao 15, eu multipliquei o 3 por 5. Então, se eu multipliquei, né, em cima por 5, embaixo eu também vou ter que multiplicar por 5. Vamos multiplicar e vamos ver se eu vou chegar ao resultado, né, do denominador aqui. 5 vezes 5, 25. Então, sim, essas duas frações são, sim, equivalentes. Então, estou colocando aqui no meio o sinal de equivalência entre as duas frações. Então, na letra A, sim, elas são equivalentes. Na letra B, eu tenho 21, 36 avos e 7 dozeavos. Vamos verificar, então, se essa fração é equivalente ou não. Como a primeira fração eu utilizei, né, o método da multiplicação, na segunda eu vou utilizar o método da divisão. Para sair do 21 para chegar ao 7, o 7 é um número menor do que o 21. Se é um número menor, então, para chegar a ele, eu vou ter que dividir o 21. E eu vou dividir o 21 por quanto? Vamos montar a nossa continha. 21 dividido por 7. Não posso abaixar o 2, porque o 2 é um número menor do que 7. Abaixo o 21. E para me chegar ao valor do 21, eu vou ter que consultar a minha tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então, cheguei ao resultado, né, que eu queria, o 21. E para chegar ao 21, eu multipliquei o 7 por 3. Então, coloco o 3 aqui, o 21 embaixo do 21 e diminuo. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0 e encerrei a conta. Então, o resultado da minha divisão de 21 por 7 é 3. Então, eu dividi, né, os numeradores por 3. Então, vou ter que dividir também os denominadores por 3. E vamos ver se eu vou obter o resultado, né, da divisão de 36 por 3, o 12. Vamos lá montar a nossa conta. 36 dividido por 3. Abaixo 3, 3 dividido por 3. Vamos fazer a nossa tabuadinha do 3. 3 vezes 1, 3. Cheguei ao resultado que eu queria, o 3. E para chegar ao 3, né, eu multipliquei o 3 por 1. Coloco 1 aqui embaixo do 3, coloco o 3 embaixo do 3 e diminuo. 3 menos 3, nada, 0. Abaixo 6, agora eu vou continuar a minha tabuada até chegar ao 6. 6 vezes 2, 6. Cheguei ao meu resultado também. E para chegar ao 6, eu multipliquei o 3 por 2. Então, coloco o 2 do lado do 1, coloco o 6 embaixo do 6 e diminuo. 6 menos 6, 0. Então, o resultado da minha divisão de 36 por 3 é 12. Ó, deu certinho. Então, sim, essas duas frações também são equivalentes. Então, minha resposta aqui é sim. Agora vamos às duas últimas frações. 2 terços e 12 trezeavos. Aqui eu vou utilizar o método da multiplicação. Vou sair do 2 e vou chegar ao 12. Para mim sair do 2 para chegar ao 12, eu vou ter que multiplicar o 2. Será que eu vou ter que multiplicar o 2 por quanto para chegar a 12? Vamos fazer a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Cheguei ao resultado, 12. E para chegar ao 12, eu multipliquei o 2 por 6. Então, multipliquei o 2 por 6 e obtive o 12. Então, se eu fiz a multiplicação por 6 no numerador, eu vou ter que fazer a multiplicação por 6 também no denominador. Então, vamos pegar o 3, vamos multiplicar por 6 e vamos ver se a gente vai obter esse valor que está aqui. 3 vezes 6, eu vou ter como resultado 18 e não o 13. Então, qual a conclusão que eu posso chegar aqui com essas duas frações? Que essas duas frações não são equivalentes. Então, a minha resposta aqui é não, elas não são equivalentes. Por quê? Porque elas não são equivalentes. Porque quando eu fiz a multiplicação no numerador por 6,
eu obtive o 12, ok. Agora, quando eu fui fazer a mesma coisa no denominador, fui pegar o 3 e multiplicar por 6, eu não obtive o 12. E sim, eu teria que ter obtido o 18. E agora vamos à fração própria e fração imprópria. Aqui eu tenho a representação de um retângulo que eu dividi em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, eu vou pintar as 3 partes do retângulo. Pintei as 3 partes. Então, qual vai ser a fração que representa a parte pintada desse retângulo? Vai ser 3 no numerador, 3 porque representa as 3 partes pintadas, e 3 no denominador, porque representa a quantidade de partes que eu dividi a figura. Agora, eu peguei um outro retângulo, dividi também em 3 partes iguais, e das 3 partes iguais, eu apenas pintei 2. Qual vai ser a fração que vai representar a parte pintada desse retângulo aqui? Vai ser 2 no numerador, 2 porque representa a quantidade de partes pintadas, e 3 no denominador, que representa a quantidade de partes que eu dividi o meu retângulo. Aí agora lá vem a pergunta: qual dessas figuras é a menor? Visualmente, né, observando a área pintada desse retângulo para a área pintada desse retângulo aqui, lógico que a gente pode concluir que a área pintada desse retângulo aqui é menor do que a área pintada desse daqui. Então, 2/3, né, é a fração menor. E observando agora essa fração, 2/3, quem é menor? O numerador, que está representado pelo 2, ou o denominador, que está representado pelo 3? O numerador, né? O numerador é menor. É menor por quê? Porque 2 é menor do que 3. Então, quando eu tenho esse tipo de fração, onde o numerador ele é menor do que o denominador, eu tenho o que chamamos de fração própria. Agora aqui eu tenho um retângulo e dividi ele em 2 partes iguais e pintei as 2 partes. Então, qual vai ser a representação da fração, né, que representa a parte pintada dessa figura? Vai ser 2 no numerador, porque 2 representa a quantidade de partes pintadas, e o 2 no denominador, porque representa a quantidade de partes que a minha figura está dividida. Agora aqui, né, eu tenho, né, a mesma figura, também dividida em 2 partes, só que em vez de eu pintar as 2 partes, eu pintei apenas uma. Então, qual vai ser a fração que vai representar a parte pintada dessa figura? Vai ser 1 no numerador, porque representa a quantidade de partes pintadas, e 2 no denominador, que representa a quantidade de partes que eu dividi a figura. Agora, eu quero saber, né, qual é a fração que vai representar a parte, né, total pintada das 2 figuras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração, né, 2/2, que representa a parte pintada da primeira figura, e vou somar com a fração que representa a parte pintada da segunda figura. Então, vamos lá a soma. 2 mais 1, 3. Denominadores iguais, eu repito. Então, aqui nós temos, né, a fração que representa a parte pintada da figura como um todo. Agora aqui eu tenho, né, a mesma figura, dividi também em 2 partes e pintei também as 2 partes. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou representar a fração que representa a parte pintada dessa figura. Vai ser 2 no numerador e 2 no denominador, né, que representa a quantidade de partes que eu dividi a figura. Agora eu vou fazer também a representação da fração, né, da parte pintada dessa segunda figura aqui. Mas eu não tenho parte nenhuma pintada. Se eu não tenho parte nenhuma pintada, então como que vai ficar a minha fração?
O meu numerador vai ser o 0. E o denominador? A quantidade de partes, né, que eu dividi a figura. 2 partes. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figura aqui. Eu quero saber, né, o total da parte pintada de toda a minha figura aqui como um todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração que representa a parte pintada da primeira figura, que é 2/2, e vou somar com a fração que representa a parte pintada da minha segunda figura aqui. Então, vamos à soma. 2 mais 0, 2. Denominadores iguais, eu repito. Agora eu tenho, né, 2/2, que é a fração que representa, né, a parte pintada, né, da figura como um todo. Aí lá vem a minha primeira pergunta. Qual fração é maior? Ou seja, qual é a fração, né, que representa, né, a maior parte pintada da figura como um todo? Logicamente, né, que visualmente essa parte, né, essa figura aqui tem, né, a parte maior pintada do que essa daqui. Então, a fração maior, que representa a parte pintada, é a 3/2. Aí lá vem a minha pergunta. Quem é maior na fração 3/2? O numerador, que é o 3, ou o denominador, que é o 2? O numerador, né? Então, aqui o numerador é maior. É maior porque 3 é maior do que 2. Então, quando eu tenho frações aonde o numerador é maior do que o denominador, eu tenho o que chamamos de frações impróprias. Eu encerro o vídeo de hoje, né, agradecendo a presença de todos, né? Hoje no vídeo nós falamos sobre frações aparentes, frações equivalentes, frações próprias e impróprias. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Peço para vocês, né, deixarem um joinha, para vocês compartilharem e para aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no meu canal. E vou estar deixando na descrição do vídeo o meu e-mail para aqueles que quiserem estar entrando em contato, né? Eu vou estar enviando, disponibilizando, né, um material que explica direitinho, né, a como montar um jogo super legal sobre as frações. Ó, beijinhos e até a próxima. E fiquem com Deus.